eu acho que vai ser um grande mês do microeconômico, porque a gente começa a ver a temporada de resultados ganhar força aqui no Brasil. Ele tende a trazer vários anúncios de dividendos de várias companhias e muitas vezes anúncios de dividendos extraordinários, né? Mais até do que as companhias planejavam pagar no início do ano. Nossa visão comprada permanece para os fundos imobiliários ao longo de 24. E como eu falei, acho que essa janela de entrada de fevereiro pode ser interessante para alguns fundos. A gente está falando de uma empresa que, desde o seu IPO, cresceu receita 10 vezes, cresceu o lucro 5 vezes e a ação hoje está no mesmo nível do IPO. Essa foi uma oportunidade, talvez, aí para a gente estar vendo o Bitcoin ainda num preço bastante atrativo, talvez, quem sabe, nos últimos dias do Bitcoin a $40 mil. O primeiro mês do ano já foi, mas aqui no Onde Investir você descobre as melhores recomendações de investimento todos os meses. Você também se prepara para o mês que começa tendo como base o cenário macroeconômico atual e descobre os diversos fatores que podem influenciar nas suas decisões e nos rendimentos dos seus investimentos. Eu, Paula Comaceto, conversarei com os analistas da Empiricus Research para descobrir as recomendações em ações, dividendos, fundos imobiliários, BDRs e criptomoedas. Então fique comigo para descobrir onde investir em fevereiro. A primeira decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central veio no dia 31 de janeiro e, como esperado, derrubou em mais meio ponto percentual a taxa básica de juros no Brasil para 11,25%. Ainda em 2 dígitos, a previsão dos analistas é que terminemos 2024 em apenas 1. Fevereiro chega também com a temporada de resultados do 4º trimestre de 2023 das empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira. E a depender dos números, os balanços podem mexer bastante com o valor dos ativos. Por isso, será um ponto importante a ser monitorado pelos investidores. Além disso, o ambiente político volta à cena com o retorno do recesso parlamentar que deve ferver. Decisões importantes precisam ser tomadas e já vimos uma amostra de como as discussões devem permanecer quentes entre o Executivo e o Legislativo. No cenário internacional, as atenções continuam para qualquer dica que possa vir dos dirigentes dos bancos centrais sobre a queda de juros. Nos Estados Unidos, apesar dos dados reforçarem uma economia extremamente resiliente, muitos acreditam numa queda já em março. Na zona do euro, a expectativa fica para o verão europeu. Não podemos deixar de falar nos conflitos que rondam praticamente todos os cantos do planeta, principalmente os no Oriente Médio. Após ataques no Mar Vermelho, o petróleo ronda os $80 e o preço dos fretes marítimos já começa a subir. Motivos aqui não vão faltar para mexer com os mercados financeiros e você precisa se preparar. Confira agora onde investir em fevereiro. Para começar, vamos falar sobre a carteira de ações. E para conversar com a gente, eu estou aqui com Larissa Quaresma. Bem-vinda mais uma vez e obrigada pela participação. Eu que agradeço, Paulo. Um prazer estar aqui de novo. Janeiro foi um mês mais negativo, vamos dizer assim, para a Bolsa Brasileira, mas não foi exclusivo do Ibovespa, né, o nosso principal índice aqui no Brasil, mas também países emergentes como México, Chile também acabaram sofrendo ali com os ativos de risco mais no negativo. O que pesou para o mês de janeiro para os ativos brasileiros não andarem tão bem? Na minha opinião, teve um pouco a ver com esse reajuste das apostas sobre o início da queda de juros nos Estados Unidos. Então, a gente virou o ano, começou o mês de janeiro com 95% do mercado apostando em um início de queda de juros pelo Banco Central americano já em março. Só que a gente, né, aqui, nosso time macroeconômico, achava que estava um pouquinho esticado, a gente sempre acreditou em um início de corte de juros lá fora para o 2º trimestre, né, então em maio ou junho. Então a gente passou o mês de janeiro com o mercado corrigindo essas apostas e agora precifica-se uma chance de mais ou menos 50% só de começar a cortar os juros em março. Então, na minha opinião, assim, é natural, foi natural esse reajuste, né, do ponto de vista de juros, e ele acaba afetando um pouco mais os mercados emergentes porque eles são muito mais sensíveis à questão dos juros. Então, a gente viu, como você falou, né, não só a Bolsa brasileira sofrendo, mas também a Bolsa mexicana, a Bolsa de outros países emergentes. Então, acho que foi uma correção técnica, também contribuiu negativamente o fato de muitos fundos começarem o ano já mais pesados em bolsa, então
a gente vê os institucionais realizando um pouquinho de lucro, né? Então eu não vejo com grande preocupação. Eu acho que é um ajuste de rota, né? Uma pequena correção daquela mini euforia que a gente teve no final do ano passado, e agora a gente segue com a nossa tese estrutural de um bom ano de bolsa. Perfeito, mas essa cautela, esse pouco de cautela que a gente teve em janeiro, ela permanece para fevereiro ou o cenário deve mudar para mais positivo, já que, né, estamos começando com a temporada de resultados também? Bom, assim, essa é uma pergunta super difícil de responder, você sabe, né, prever a performance da bolsa em um mês é extremamente difícil. O que a gente recomenda é que o investidor sempre permaneça alocado, porque a gente nunca sabe, da mesma forma que a gente não sabe quando que a correção vem, a gente não sabe quando que o salto vem, como aconteceu em novembro e dezembro do ano passado, de forma totalmente inesperada e muito mais vigorosa do que passava pela imaginação de qualquer investidor, mesmo mais otimista, né? Mas dito isso, no macro, eu acho que a situação vai ser muito ditada pela questão da guerra no Oriente Médio. Então, assim, aqui nesse ponto eu vejo o risco um pouco mais para o negativo do que para o positivo, né? Algum estresse ali no barril de petróleo, que pode gerar um pouco de preocupação em relação à volta de inflação. Mas para esse ponto, a gente recomenda para o investidor ter sempre alguma posição de petróleo na carteira, como um hedge, né? Como uma proteção versus o cenário de otimismo estrutural de bolsa que ainda permanece o nosso cenário base. Então, como hedge, eu colocaria o petróleo, né? Agora, fora o macro, eu acho que vai ser um grande mês do microeconômico, porque a gente começa a ver a temporada de resultados ganhar força aqui no Brasil. E o mês de fevereiro, ele é dominado pelos resultados das empresas do setor financeiro, geralmente são as primeiras a divulgar. Então, começou com Santander, e a gente deve ver Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, BTG Pactual, enfim, quase todas as empresas do setor financeiro divulgando resultados, né? Então, tirando a questão da guerra, fevereiro deveria ser um grande mês que o microeconômico volta a chamar a atenção dos investidores, né? Inclusive, eu estava conversando com um colega meu, analista de research institucional de um grande banco gringo, que ele teve em roadshow agora com alguns investidores internacionais, e ele falou que em relação ao Brasil, depois de vários meses, ele viu os investidores gringos voltarem a perguntar do micro, o que indica que eles estão procurando empresas para investir aqui. Então eu acho que junto com os resultados, isso pode fazer ser um grande mês do microeconômico, e por isso a gente mantém a nossa aposta em empresas de alta qualidade na execução, porque quando o mercado volta a olhar com lupa para a questão microeconômica, aí que eles começam a ou premiar ou penalizar ainda mais a questão de diferenças de execução, né? Como é que você está olhando para fevereiro e qual seria aí a sua principal recomendação do mês? Então, para fevereiro é um mês mais curto, né? É importante o investidor lembrar disso, então os movimentos eles tendem a ser mais rápido, vai dar pouco tempo de reajustar as carteiras no meio do caminho, então tem carnaval, né, no meio do caminho, então é preferível já montar agora e estar nas empresas de alta qualidade. A gente continua dando um foco muito grande para o setor financeiro na carteira 10 ideias. O setor financeiro continua representando 20% de peso da carteira e a gente continua com um peso bem elevado em Itaú, que deve divulgar um resultado logo no início do mês, e a gente espera que mais uma vez ele mostre a diferença de execução dele em relação a principalmente Santander e Bradesco, que são empresas com ações mais baratas, no múltiplo mais descontado, mas pode ser aquele barato que sai caro mais uma vez, né? E o mês de fevereiro pode mostrar isso novamente. Perfeito. Você viu aí, a Larissa recomendou Itaú, mas não perca a oportunidade de se dar bem em fevereiro se cadastrando no link da descrição para ter acesso à carteira completa de graça. O papo agora é sobre dividendos. E para falar sobre a carteira de dividendos de fevereiro, estou aqui com o Rui Hungria. Obrigada pela participação, Rui. Oi, Paulo. Oi, pessoal. Bora falar de dividendos? Bora lá, porque estamos começando aí com a temporada de resultados do quarto trimestre de 2023. Conta um pouquinho pra gente como é que está a expectativa desses resultados e justamente na distribuição dos dividendos. O final do ano, que é quando os balanços fecham, as companhias elas têm uma melhor ideia de como que está a situação ali, seja em termos de resultado, fluxo de caixa, endividamento, o próprio balanço patrimonial. Então, tudo isso a companhia usa como informação para saber se ela pode pagar mais ou menos dividendos no ano seguinte. Então,
esses resultados fechados, esse fim de ano, último trimestre do ano, ele tende a trazer vários anúncios de dividendos de várias companhias e muitas vezes anúncios de dividendos extraordinários, né? Mais até do que as companhias planejavam pagar no início do ano. Mas é claro, né? Aí vai depender se o ano foi bom, se o ano não foi bom. Nas companhias que a gente gosta de olhar, que a gente trata com carinho para a carteira de dividendos, que são as geradoras de caixa, com endividamento baixo, normalmente essas companhias tendem a ter poucas surpresas, né? Então, a gente espera bons resultados aí no fim do ano e, quem sabe, a possibilidade até desses anúncios extras. Vamos esperar esses anúncios extras aí, então, mas pensando nisso, né? Nesses resultados do quarto trimestre, qual a sua principal indicação para o mês de fevereiro? Então, Paulo, nesse mês a gente resolveu colocar as ações da Eletrobras porque a gente entende que hoje é uma ação que guarda uma simetria muito interessante. Além de ela estar negociando por preços bastante interessantes, cerca de 9 vezes lucros e 6 vezes EV/EBITDA, ou o valor da firma sobre EBITDA, é uma companhia que, olhando para frente, ela tende a ver os resultados melhorarem bastante. Primeiro porque ela vem passando por um turnaround, né, uma reestruturação depois do processo de privatização, se aproximando aí da eficiência das companhias privadas, mas também porque a gente está observando uma melhora nos preços de energia e isso tende a ajudar a companhia também. E por falar em melhora dos preços de energia, a gente viu o setor elétrico sofrendo um pouquinho, né, com o preço da energia muito barato. Agora, recentemente, o governo anunciou que o preço da energia elétrica vai aumentar até mais que a inflação. Isso, então, será positivo para as empresas do setor como um todo? Não dá para generalizar, porque cada empresa está exposta de uma maneira diferente. Algumas empresas, por exemplo, de transmissão, não sofrem com aumento ou queda do preço de energia, a distribuição também não tem tanta influência assim. As mais impactadas são as geradoras. E as geradoras passaram aí alguns anos sofrendo por causa desse preço de energia baixo. Se a gente realmente começar a ver uma alta estrutural no preço de energia, a tendência é que essas empresas voltem a se beneficiar desse cenário. Mas, de novo, várias dessas empresas ainda estão negociando por preços bastante baixos. De uma certa forma, isso a gente entende que o mercado não acredita que essa alta de preço de energia vai durar muito tempo. Então, se realmente acontecer essa alta mais estrutural, a tendência é que essas companhias sejam as mais beneficiadas mesmo. Agora, voltando para o caso de Eletrobras especificamente, que é a recomendação do mês, em maio do ano passado, o governo pediu aí para rever essa questão da proporcionalidade, né? Porque o governo tem 42% da companhia, mas na questão do voto ali só vale até como se tivesse 10%. Alguma mudança nesse sentido, né? Voltando à proporcionalidade, pode, de repente, impactar na distribuição dos dividendos da companhia? O que pode impactar, na verdade, é o resultado da companhia, olhando para frente, se ela voltasse de alguma forma a ser mais próxima de alguma companhia estatal, né? Se o governo voltar a dar as cartas, ter uma participação dos votos muito grande, a tendência é que a gente comece a ver a companhia voltando a ter a ineficiência de uma companhia estatal. Isso, consequentemente, impacta resultado, impacta lucro e, por fim, isso também impacta dividendos, né? Mas a nossa visão é que, ainda mais vendo as notícias mais recentes, é de que a companhia e o governo estão tentando ali algum tipo de conciliação e a gente entende que a maior probabilidade é que o governo continue com esses votos limitados e a companhia continue efetivamente uma companhia privatizada. Perfeito. E você viu a principal recomendação do Rui para a carteira de dividendos, que é Eletrobras. Para saber as outras indicações do analista para o mês de fevereiro, é só clicar no link da descrição. É de graça. Chegou a hora de falarmos sobre a carteira de fundos imobiliários para fevereiro. Para conversar com a gente, estou aqui com o Caio Araújo. Obrigada pela participação, Caio. Obrigado pelo convite, Paula. É sempre um prazer. Vamos falar um pouquinho, então, de como foi janeiro, porque o índice que marca a performance dos principais fundos imobiliários bateu recorde, né? Batendo a marca aí de 3.340 pontos. Essa performance positiva de janeiro continua em fevereiro? Olha, Paula, é curiosa essa performance do IFIX, né? Porque se você comparar com outros índices aí do mercado local, tal como o Ibovespa, se você olhar a curva de juros, deu uma empinadinha também, você vê um maior estresse, né? E por outro lado, o IFIX ali subiu um pouquinho marginalmente, renovou
a sua máxima aí ao longo de janeiro. Então, janeiro virou um mês de difícil leitura, porque você teve aí alguns fundos que realmente a cota caiu um pouquinho, alinhado aos mercados domésticos, ao mercado doméstico como um todo, e por outro lado, outras estratégias tiveram uma performance mais resiliente, especialmente quando ele olha aí para o crédito, né? Então, foi uma performance com uma leitura um pouco mais complexa se comparado aos meses anteriores. Agora, quando a gente olha para fevereiro, nós continuamos enxergando alguns fundos, aí, especialmente após esse janeiro aí um pouco difuso, com uma janela de entrada interessante para compra, alguns portfólios de qualidade, quando a gente pensa em tijolo, e no papel também algumas oportunidades. Então, em relação à posição, o que mudou de janeiro para fevereiro foi pouca coisa em relação à nossa postura compradora, tá? O que alterou, especificamente, foram algumas estratégias ali que, de fato, puxaram o índice para cima. Mas olhando para longo prazo, especialmente para 2024, a nossa perspectiva continua favorável. Agora, a gente vem falando também sobre essa questão positiva, né, da queda da taxa de juros aqui no Brasil, que acaba melhorando a performance dos fundos imobiliários. Até quando isso vai permanecer ajudando os fundos imobiliários a ter uma boa performance? Eu acho que tem um bom período aí para a gente capturar valor em cima disso, né? Em cima dessa queda de juros. A migração de fluxo, ela ainda está acontecendo, vamos dizer, para renda fixa, para renda variável. Eu acho que ela tem um volume grande a acontecer ainda, porque o juro ainda continua em patamar elevado, né? Está caindo gradualmente. E o fundo imobiliário, você vê que está com um nível de dividend yield, né? Que é o quanto que paga de rendimento sobre o valor de mercado, bem interessante, aí na casa de 10% líquido, né? Se você pegar o IFIX, que é o principal índice. A maioria das métricas que a gente olha ainda oferece desconto. Então, essa migração tende a acontecer caso esse cenário econômico traça esse fluxo, esse cenário que a gente está olhando para o final de ano, né? Com a Selic caindo aí abaixo de 2 dígitos, quem sabe para 8,5%, 9%. E diante desse momento de queda dos juros, desse cenário aí que a gente está visualizando, aliado ao fundo imobiliário em um patamar atrativo tanto de rendimento quanto em nível de precificação histórico, né, valuation, no final das contas, nossa visão comprada permanece para os fundos imobiliários ao longo de 2024. E como eu falei, acho que essa janela de entrada de fevereiro pode ser interessante para alguns fundos. Perfeito. E pensando nessa janela de oportunidade que fevereiro traz, como é que você montou a carteira para o mês? A nossa carteira para fevereiro permanece com um pilar de qualidade como fundamento principal. E eu queria só destacar uma adição, que é a entrada do Rio Bravo Renda Corporativa, que é um fundo de escritórios. Eu já trouxe uma indicação de escritórios no último Onde Investir, e eu queria trazer outra porque eu acho que o momento de mercado para lajes corporativas está bem interessante, né? A gente tem visto uma queda da taxa de vacância consolidada aqui de São Paulo, que é a principal região na qual os FIIs estão posicionados, uma melhora nos indicadores de aluguel e de absorção líquida, né? Que é basicamente a entrada líquida de novos locatários. Então, isso tende a beneficiar o setor ao longo de 24, 25 e 26. E eu vejo o Rio Bravo Corporativa, que é um portfólio bem localizado em São Paulo, localizado em Itaim Bibi, Vila Olímpia, Paulista, um fundo que pode capturar valor nesse meio tempo, tá? Ele reduziu consideravelmente sua vacância, tem aumentado gradualmente seus rendimentos, e acho que os cotistas do fundo vão capturar isso ao longo de 24. No nosso modelo, o fundo que hoje negocia próximo de 14, 15 mil reais o metro quadrado, poderia aí valorizar na casa de 20% ao longo dos próximos 12 meses e aumentar aí seu pagamento de rendimentos para num yield na casa de 8% ao longo dos próximos 12 meses, como eu falei anteriormente. Então, é um fundo que, na nossa visão, está bem posicionado. Ele tem, claro, alguns riscos na tese, como tradicional nos fundos imobiliários, a liquidez, a possibilidade de vacância, mas acho que essa janela de entrada de fevereiro pode ser interessante para um portfólio que, de fato, está mais concentrado em tijolo, de novo, mas que pode capturar valor ao longo desse momento de queda de juros e melhora do ambiente de negócios como um todo. O Caio acabou de recomendar Rio Bravo Renda Corporativa como principal indicação para o mês de fevereiro. Se você quiser ter acesso à carteira completa, é só clicar no link da descrição, é de graça. E
E neste quarto bloco, vamos falar sobre ações internacionais. E para conversar com a gente sobre a carteira de BDRs, estou aqui com o Enzo Pacheco. Obrigada pela participação, Enzo. Fala, Paula. Prazer estar aqui no seu programa. Vamos lá falar sobre essas ações internacionais. Porque aqui, se a gente teve em janeiro um mês mais negativo para o Ibovespa, a gente pode falar que para as ações internacionais foi completamente diferente, principalmente puxado pelas ações de tecnologia. O que aconteceu nesse movimento em janeiro para as ações internacionais puxarem tanto? Se a gente for pegar o final do ano passado, a gente começou a ver um aumento do movimento para outros setores, né? E a gente achava que esse movimento continuaria ao longo de janeiro para a nossa carteira de BDRs. Acontece que, até agora, o que tem levado as bolsas para as máximas são as ações de tecnologia, e a gente teve o início da temporada de resultados, e o início da temporada de resultados ainda demonstra um certo receio por parte dos investidores. Se você teve empresas que demonstraram bons números, e até mesmo dentro do setor de tecnologia, por exemplo, Netflix, mostrou um número de assinantes muito acima do esperado, por outro, a gente teve, por exemplo, o resultado da Tesla, que veio muito abaixo das expectativas. Então, assim, você ainda tem algumas questões de como vai ser daqui para frente. Então, os investidores, eu acho que eles aproveitaram para voltar a apostar nas empresas de tecnologia. A gente fala basicamente sempre aqui as mesmas empresas, né? As 7 magníficas, né? Então, teve essa dúvida dos investidores ainda para como vai ser 2024. E como aproveitar essa alta das ações internacionais? Como é que você mexeu nessa carteira para fevereiro? Eu ainda continuo com uma certa cautela em relação às ações internacionais, como você falou, né? A gente vem de diversos dias de máximas calcada em poucas ações. Se essas empresas não entregarem resultados tão positivos quanto esperado pelo mercado, ou até mesmo podem até entregar o resultado, mas eu ainda imagino que a gente pode ver uma realização de lucros nesses primeiros meses. Então, eu ainda preferi pegar aquelas ações que ficaram mais para trás em 2023. Então, a gente tem ainda uma carteira mais voltada, digamos, para velho do que para growth. Perfeito. E o que você pode falar aí das principais recomendações para o mês? Bem, para fevereiro, eu preferi tirar aquelas posições que tinham mais subido, né? Então, a gente retirou as ações da Microsoft e da TSM. Eu gosto muito das teses, mas aproveitando as altas recentes, eu acho que é prudente a gente aproveitar a parte dos ganhos. E aí eu preferi colocar, por exemplo, no setor de tecnologia, as ações da Alibaba. A gente entende que a China ainda é uma tese meio controversa no mercado, mas eu acredito que exatamente nesse momento que você pode auferir ganhos maiores em ações, né? Então, se você for olhar o preço da ação hoje, ela vale praticamente metade dos negócios que ela tem funcionando. Então, sua parte de logística, sua parte do fintech, de cloud computing. Então, eu acho que tem uma margem de segurança interessante. A gente está falando de uma empresa que, desde o seu IPO, cresceu receita 10 vezes, cresceu lucro 5 vezes, e a ação hoje está no mesmo nível do IPO. Então, eu acho que você consegue comprar as ações da Alibaba, apesar de todas as dificuldades da economia chinesa, me parece atrativo nos patamares atuais. E você viu aí, uma das indicações para a carteira de BDRs em fevereiro é a Alibaba, mas além dela tem outras 9. Acesse o link da descrição, é gratuito. E neste último bloco, vamos falar sobre o mercado de criptomoedas. E para conversar com a gente, eu estou aqui com Walter Rebelo. Obrigada pela participação, Walter. E aí, Paulo, tudo bem? Joia! Vamos começar então falando sobre essa aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista, tão esperada lá nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo o Bitcoin acabou sofrendo um pouquinho depois, né? Acabou caindo ali para os 39 mil dólares. Conta um pouquinho para a gente o que aconteceu, qual é o cenário atual para as criptomoedas. O cenário continua sendo bastante positivo. Por que a gente vê essa dinâmica de preço no curto prazo? Dentre os 11 ETFs, um deles era um fundo fechado, né? Era o fundo da Grayscale, o GBTC. Já era um fundo com mais de 30 bilhões de dólares sob custódia. Quando a gente tiver essa conversão para o ETF, o fundo se tornou líquido. Então ele pode ser negociado, pode ser convertido a mercado, né, vendido, e isso impacta preço. A maior pressão de venda veio por parte da corretora, corretora falida, né, FTX. Então foi quase $1 bilhão que eles venderam a mercado, e foi isso que ultimamente trouxe o Bitcoin dos 47 mil até os 38 mil, e agora a gente já está aí nessa zona dos 40, né?
Então, assim, continua um cenário super positivo, porque abriu bastante a porta de demanda para o investidor institucional, mas a gente teve essa correção por conta da FTX, que teve que vender essas posições para continuar o processo de ressarcimento dos correntistas. Voltando ainda à normalidade, mas claro, a gente sabe que é bastante volátil nesse mercado de criptomoedas. Mas isso aí, será que não abriu uma oportunidade, de repente, para quem já tem Bitcoin, adquirir mais o Bitcoin a um preço, de repente, um pouco mais barato? Eu acho que sim, com certeza. O ideal é que você sempre faça aportes progressivos, né, ao longo do tempo. E sempre tenha ali uma alocação que não seja maior do que 5% do seu patrimônio. Cripto é realmente aquela pimentinha no portfólio, é de fato um ativo muito volátil. Lógico, vão ter pessoas que vão optar por ter uma exposição maior, né? Sejam pessoas que topam mais riscos, sejam pessoas que acompanham o mercado mais de perto, mas assim, continua sendo uma classe de ativos bastante volátil. Essa foi uma oportunidade talvez aí para a gente estar vendo o Bitcoin ainda num preço bastante atrativo, talvez, quem sabe, os últimos dias do Bitcoin a $40 mil. Olha só, e como é que você está então enxergando fevereiro para as criptomoedas? Para esse ciclo aqui na Empíricos, a gente tem 3 gatilhos muito claros na nossa cabeça, né, quando a gente olha para o ciclo macro de cripto como um todo. Um deles era o ETF, que é uma porta que vai ajudar em termos de demanda. Fora esse gatilho, a gente tem 2 outros muito importantes para o Bitcoin que acabam influenciando nos ativos menores. Número 2 seria o halving, número 3 seria o ciclo de juros, né, que a gente está vendo aí, provavelmente vai começar a afrouxar agora, com inflação mais controlada lá nos Estados Unidos. Então, super positivo. Agora, exatamente para fevereiro, não temos um gatilho exato, mas o Bitcoin já vem de 160% de valorização desde o ano passado, né? Então, super normal você ver um tipo de realização de preço agora em janeiro, né? Senão já seriam o quê? Quase 5 meses de alta seguida. Perfeito. Agora o Bitcoin é a base ali para quem quer ter carteira de criptomoedas. O que você recomenda? Qual seria a sua principal recomendação para quem quer ter uma carteira um pouco mais arrojada, exceto o Bitcoin, para investir agora em fevereiro? Existem vários ativos, né? Assim, o ideal para quem está aqui acompanhando a nossa série, né, na Empíricos Exponential Coins, é que em certas fases do ciclo você tem que ter mais Bitcoin e menos altcoins, e conforme o mercado ele vai ganhando mais apetite para o risco, isso aí você tem que olhar para certas métricas do mercado, você faz essa rotação em que você diminui sua exposição de Bitcoin e aumenta a posição em altcoins. Lógico, quando o ciclo ele vai chegando próximo do topo, aí você quer fazer a rotação inversa, né? Talvez aumentar a caixa, talvez. Então, um ativo específico olhando para todas as altcoins que a gente tem em carteira, que eu acho bastante interessante para o momento, é Celestia, que é um ativo relativamente novo e tem um caso de uso bem específico para a indústria de cripto, que a gente fala de modularidade. Celestia é um ativo, né, uma blockchain que facilita a criação de novas blockchains, dado o seu caso de uso, que é basicamente armazenar informações de transação, por exemplo, dentro de outras blockchains. Então, é como se você terceirizasse para a Celestia uma necessidade que toda blockchain tem, que é de armazenar uma grande quantidade de dados. Isso aí gera dificuldades de escalabilidade. Então, com o Celestia, permite que blockchains que sejam criadas ou até blockchains já existentes se tornem mais escaláveis. E como investir em Celestia? O que o investidor precisa fazer para investir nessa nova criptomoeda? Basicamente comprar o token em qualquer exchange que o token está sendo negociado. Então, as maiores corretoras vão ter esse token, certamente. Então você viu aí a principal recomendação para o mês de fevereiro é Celestia. E se você quiser ler a tese completa da criptomoeda, é só acessar o link da descrição, é de graça. Gostou de saber onde investir em fevereiro? Acesse as carteiras completas no link da descrição, é de graça. Deixe seu like e compartilhe o vídeo também. Te encontro em março. Até lá e bons investimentos!